pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Munhoz, sou empresário do setor de bares e restaurantes, trabalho com isso há mais de 15 anos, me formei em administração de empresas na PUC, trabalhei em algumas multinacionais, depois vim empreender no setor. Hoje eu tenho uma holding com mais de 15 casas e a gente vai conhecer agora o Pasquim Bar e Prosa da Moca, nossa casa mais nova, tem 2 meses. Eu vou mostrar para vocês toda a rotina de como funciona desde a abertura até o atendimento da casa, passando pela preparação de comida, recebimento de produto, estoque, etc. Vem com a gente! Todos os dias, quando encerra a operação, a gente já tem um trabalho de levantar as cadeiras, varrer todo o chão, limpar todas as mesas e cadeiras, para quando chegar de manhã já estar organizado. Aí o trabalho da equipe, obviamente, dá aquele ajuste fino nessa limpeza, dar uma última organizada nas mesas e focar muito mais na parte de produção do que na parte de organização, porque a gente sempre está com a casa limpa e organizada. E, obviamente, ao longo da operação, vai sujando, a gente vai limpando. A gente tem como uma premissa, né, que a qualidade de limpeza e atendimento são os 2 pilares fundamentais para a construção do bar. O cliente que chega aqui e vê que o bar é limpo, intuitivamente ele sabe que a cozinha também é limpa. Então não adianta nada eu ter uma cozinha limpa, o banheiro está sujo. Ele vai remeter que aquela cozinha também é suja. Então, quanto mais limpo, mais credibilidade você passa para o seu cliente. Hoje em dia, o cliente não sai mais de casa para comer ou beber simplesmente. Eu acho que a pandemia transformou muito esse comportamento. Hoje o cliente consegue pedir um delivery, consegue fazer receitas que ele aprendeu no YouTube durante a pandemia. Ele já criou esse hábito em casa. Para você tirar o cliente de casa e vir num bar ou num restaurante, muito mais do que o produto, você tem que ter um pacote de experiência, que vai desde o acolhimento da equipe até um ambiente bonito, limpo, em harmonia, com música, etc. Então, assim, hoje em dia, todo esse pacote de ambiente, ele é fundamental para tirar o cliente de casa e vir até o estabelecimento. A marca já tem 9 anos, né? A marca Pasquim. Então, nosso arquiteto já tem o DNA da marca. Esse espaço, especificamente, era uma hamburgueria super consolidada, que a gente acabou comprando o ponto. A gente aproveitou muito a estrutura da hamburgueria, né, trazendo os elementos do DNA do Pasquim, que basicamente é revestimento de azulejo branquinho, essa cor tem, piso de madeira, um back bar completamente iluminado, cheio de garrafa, e todas as capas do jornal Pasquim, que foi um sucesso na década de 70 e que hoje serve muito para encantar e abrilhantar aqui o nosso ambiente. Tem aquela frase clássica que fala que o sucesso do negócio é o boca a boca, né? Que boca a boca é a melhor propaganda, etc. Hoje em dia o boca a boca virou virtual, digital, né? Então a mídia social tem um papel fundamental em divulgar um estabelecimento. Então esse caso da Moca aqui, por exemplo, muito antes de abrir o ponto, já estava divulgando ele em mídias sociais e desde que a gente abriu ele é um sucesso. A gente fazia antigamente a gente mesmo, a mídia social. Hoje a gente tem uma agência responsável, temos uma área de marketing no escritório que junto com a agência toca toda a questão de posts, de influenciadores, de promoção, divulgação. Eu acho que esse realmente hoje, sem isso, hoje é muito difícil ter um negócio de varejo de sucesso no Brasil. A gente tem uma área de reservas muito estratégica. São 5 pessoas no escritório, né, trabalhando para nossas casas todas numa reserva ativa e passiva, né? A passiva, elas respondem WhatsApp, e-mail, Instagram, Facebook, Google, reservando as mesas, ouvindo a opinião de clientes, etc. E a ativa, cada cliente que entra no bar tem uma comanda individual. Nessa comanda, eu tenho data de nascimento, tenho telefone e tenho o nome da pessoa. Com isso, eu consigo saber o que essa pessoa consome, com qual frequência que essa pessoa vem, para convidá-la a voltar, convidar antecipadamente ela a comemorar o aniversário dela, fazer uma reserva. Então esse trabalho, ele é diário, é de domingo a domingo, das 10 às 10, a gente tem sempre alguém no escritório fazendo isso. A gente tem mais ou menos uma ideia diária do volume de venda de cada item, né? Tudo num sistema que a gente consegue ter por estatística
o que vai ser daquele dia. E, obviamente, tem uma questão qualitativa de saber se aquele dia vai ter um evento, vai ter um jogo importante, alguma coisa. Com base nisso, a nossa cozinha central envia para as lojas quase que diariamente todo o estoque do dia, né? Mais os fornecedores que entregam loja a loja, que é o caso da cerveja, dos destilados, de um outro insumo, né? A gente sempre tem uma margem de estoque de no mínimo uma semana, para não faltar, e todo dia a gente vai recebendo um novo estoque para repor esse, trabalhando sempre com o primeiro que vence é o primeiro que sai, justamente para você não ter questão de vencimento de produto e não ter desperdício. Redes sociais, como eu falei, é um ativo muito importante para divulgar e construir a marca, né? A gente tem já uma agenda regular com os eventos que acontecem recorrentemente. Além disso, a gente tem um planejamento de eventos específicos, né? Vai ter uma final de campeonato, vai ter um feriado específico, vai ter uma atração musical um pouco mais robusta. Então a gente vai planejando tudo isso numa reunião que chama de 30, 60, 90. O que a gente faz? A gente planeja no detalhe os próximos 30 dias de ações, a gente tem um cheiro dos próximos 60 e já pontua os próximos 90. O que eu quero dizer? Putz, daqui a 90 dias vai ser carnaval. Então a gente já coloca na agenda que vai ter carnaval, só que a gente discute com mais calma janeiro, discute no detalhe dezembro, para poder trabalhar todas as ações post a post, item a item. Hoje a mídia social, você tem aquele paradoxo, né? Você tem que postar com uma frequência boa para não ser esquecido, mas não tão boa para não ser chato, não enjoar o cliente, né? Então a gente tem uma publicação de no máximo um feed por dia, ou até dia sim, dia não, e uns 2 ou 3 stories por dia. É justamente que o story ele passa lá em 24 horas, o feed fica, você consegue não fazer o cliente enjoar, mas também não esquecer de você. E, obviamente, alguns destes posts a gente coloca um impulsionamento por uma verba, justamente para ter um alcance maior, que é algo mais importante, alguma coisa que te quer realmente chamar mais atenção. A rede social tem um papel importante de estreitar o laço com o público, né? Desde que você tenha a sensibilidade de trazer a mesma alma que você tem na casa para o digital. Então, o que eu sempre falo, né? Não adianta te forçar a barra, não adianta se você imitar um case de sucesso de um outro estabelecimento, porque aquilo é feito para ele com a alma dele. Você tem que ter a sensibilidade de pegar a sua alma e traduzir numa imagem ou num vídeo que vai passar exatamente essa percepção. Ó. O que é o Pasquim para quem está vendo você pela telinha do celular. A escala, eu acho que é uma das partes mais nervosas de um bar como o Pasquim. Por quê? O faturamento de uma segunda, ele é 10 vezes menor do que de um sábado, né? Ou seja, num sábado eu faturo 10 vezes mais do que na segunda. Então, se eu planejo uma equipe estruturada pensando na segunda, no sábado falta. Se eu planejo pensando no sábado, na segunda sobra e eu tenho um custo de folha muito mais alto e não fecha a conta. Então a gente tem uma equipe fixa intermediária, né? Segundas e terças a maior parte tira folga, né? E aos finais de semana a gente tem que pegar o famoso extra, que é aquela pessoa que vem para trabalhar só por um dia, né? Uma pessoa que não tem vínculo, através de uma agência, né? de empregos que já faz uma contratação pontual, temporária de um dia, para a gente poder garantir aí umas 10 pessoas a mais nesse quadro no sábado e no começo da semana o nosso pessoal tirando uma folga para justamente balancear isso. A gente costuma dizer que a jornada do cliente ela tem que ser impecável em todos os momentos. A gente acredita que a jornada do cliente com a gente começa na mídia social, quando ela tem uma interação com a gente, perguntas e respostas com reservas, né? Então essa interação com reservas faz uma parte fundamental. Se nas reservas a pessoa não é bem atendida, não tem uma simpatia, a pessoa já nem vem no bar. Chegando no bar, você tem o segurança, você tem a hostess, você tem os garçons, o pessoal da limpeza, gerência, metreira. Então todo mundo tem que estar muito imbuído nesse espírito de acolhimento do cliente, sorriso no rosto, atenção, cordialidade. E lembrando, ninguém mais sai de casa para comer e beber. As pessoas saem pela experiência, pelo acolhimento. Então, se na jornada inteira dela você não impacta positivamente, essa pessoa não volta na casa.
Pasquim tem 9 anos e ao longo dos 9 anos passaram alguns chefes por aqui e muita coisa também eu e os sócios a gente trouxe de referência de outros lugares e foi adaptando. Né? Hoje a gente tem um cardápio bem consolidado, né? Nos últimos 3 anos a gente consolidou bem um cardápio e quem está como responsável hoje é o chefe Thiago Sodré. Né? O Thiago Sodré é um chefe extremamente renomado, super bacana. Que ele hoje faz a gestão gastronômica de todas as casas do nosso grupo, né? A gente tem várias casas e no Pasquim especificamente, o Thiago já tem trabalhado aí nos últimos 1 ano e meio, né? Então bastante coisa nova ele trouxe, reformulou muita coisa antiga, então a gente está bem completo hoje e todas as próximas inovações, lançamentos de cardápio, sempre sob a tutela aí do Thiago Sodré. Acho que tem uma máxima que não existe nenhum produto, nenhum serviço no mercado que não tenha pelo menos um concorrente, né? Bar e restaurante, então, são dezenas de milhares pelo Brasil afora. Eu acho que se você não personaliza o que você faz, você não tem um diferencial e você vira uma commodity. Então, o que a gente costuma fazer, né? A gente costuma falar muito de alma, né? A gente entende qual que é a alma do bar, qual que é a alma do restaurante, o que esse empreendimento traz, além do produto e serviço, né, que realmente cativa, que realmente te diferencia. Com base nisso, a gente padroniza, não esquecendo que as regiões têm suas especificidades, ou seja, aqui na Moca eu tenho um tipo de coisa, que a base é igualzinha na Zona Norte, uma diferença ou outra regional, na Vila Madalena, no Mercadão e assim por diante. Então a gente tem que respeitar a alma, respeitar aquele cliente daquele local, sempre lembrando que cada lugar tem suas diferenças. A escolha do nome Pasquim, ela tem uma história muito bacana, né? A gente foi abrir o bar na Vila Madalena, a gente tinha bares no Itaim, na Vila Olímpia, e quando a gente foi para a Vila Madalena, a gente pensou, poxa, a Vila Madalena tinha um pouco na época, né, há 10 anos atrás, de um bairrismo, de um negócio, puta, não gostar muito do Itaim, Vila Olímpia, e aí a gente foi pesquisar a origem da boemia na Vila Madalena. Pô, Ruas Picuelta, uma mais boêmia do Brasil, né? A gente descobriu que na década de 70, alguns alunos da USP, né, que faziam, obviamente, a faculdade, moravam em república, e os alunos moravam em repúblicas na Vila Madalena. Por quê? Porque tinha um bonde que ligava aí as repúblicas na USP, e o ponto final do bonde é onde era mais barato morar. Então o pessoal meio duro morava lá no ponto final do bonde, né? E esse ponto final, onde hoje é o Pasquim, surgiu na época o Bar do Ponto. Então muito aluno junto, boemia, montaram lá o Bar do Ponto, né, que foi famoso na época. E nesse bar, quando o Pasquim Jornal, né, que foi feito pelo Ziraldo e companhia, veio para São Paulo, veio através desses alunos, eles liam muito o Pasquim no Bar do Ponto. Então a gente juntou lá o ponto físico, né, do Bar do Ponto, com a questão do jornal. O nome é super simpático, né? Então tem o logo, remete muito a uma questão de bar. A gente não tem nenhuma questão política com a história, né? Então acho que o dono do bar, o bar, não pode ter uma questão política. Então a gente ignora a questão política do jornal, traz muito mais a reverência, muito mais a charges, o nome legal, a energia de uma série de cartunistas que fizeram o jornal acontecer. E a gente ficou muito amigo de um, inclusive, que é o Paulo Caruso, que era nosso vizinho, nascido na Vila Madalena, almoçou e jantou praticamente todos os dias da existência do Pasquim, lá no Pasquim, fez várias charges, inclusive nossa identidade visual foi composta por ele, né? Faleceu agora em março, um grande amigo, mas a história é essa, né? A gente se inspirou não no jornal em si, mas no ponto que trouxe o jornal para São Paulo e de onde começou toda a boemia da Vila Madalena. Acho que o ramo de bar e restaurante ele é apaixonante. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que nunca cogitou, puta, eu teria uma pizzaria, eu teria uma pastelaria, teria um bar, né? Ele é apaixonante. Eu acho que todo ser humano tem uma relação de amor e carinho
com gastronomia, com bebida, não tem como, né? A gente come e bebe todo dia, a gente gosta de sair para comer e beber, então é algo apaixonante, né? Eu conheço muita gente que já tentou. No final do dia, a gente foi pela paixão, por gostar do setor, por gostar de bar, sempre gostamos de bar. O que a gente fez com o nosso passado de multinacional, né? Tudo que a gente aprendeu nas multinacionais, a gente tentou trazer um pouco mais de gestão, um pouco mais de pragmatismo, de processo, de governança, para tentar fazer as coisas de uma forma mais organizada, né? Quando a gente começou há 15 anos atrás, era um setor bem bagunçado, né? Hoje ele ainda é, mas é menos, né? É um setor que na época era informal, ninguém pagava imposto, ninguém registrava colaborador. A gente já começou fazendo lá atrás certinho, pagando imposto, registrando colaborador, fazendo todo o beabá, toda a cartilhazinha, e a gente conseguiu ter sucesso com isso. Então o que a gente sempre fala, né? Eu acho que apesar do custo Brasil, apesar das dificuldades brasileiras que a gente reclama pra caramba e com razão, eu acho que ainda existe uma forma de fazer direito, de fazer correto, de seguir a regra e ainda assim ter sucesso. A primeira loja nem existe mais, né? Mas foi há 15 anos atrás, né? Em 2008. Foi muito legal, que foi a primeira vez que a gente fez, né? Era eu e mais 2 sócios, que não são mais meus sócios hoje, mas são grandes amigos, né? Um tinha experiência e o outro não tinha. A inauguração é caos, né? Sempre é caos, porque por mais que você planeje, dá tudo errado, né? E aí, ao longo dos 15 anos, a gente foi aprimorando, a gente tem hoje lá todo o processo, todo um checklist para abrir uma loja, mas ainda assim é caos. Porque tem uma frase que eu sempre uso, né? A obra não termina, a obra você empurra, né? Nunca vi uma obra terminar na data certa, mas você tem a data certa para inaugurar porque o dinheiro está indo, ele tem que começar a entrar. Então você sempre inaugura empurrando a obra, você sempre inaugura com um cara mexendo numa pintura aqui, numa coisinha ali. Essa loja então, a gente inaugurou ela e ainda tivemos mais aí uns belos 10 dias de obra pequenininha, mas ao longo. Então sempre é caos, mas é um caos organizado, é um caos gostoso, né? Acho que a energia da abertura é muito legal. Falando em loja de rua, né? Eu acho que, pensando na realidade atual dos pasquins, né? O primeiro a gente quis dar o tiro certo. As Picuelta com o Fred Coutinho, o coração da boemia do Brasil. Cara, óbvio, não quer dizer que só por abrir lá vai ser sucesso, né? Vários abriram lá e não tiveram, mas começa lá, né? A partir daí, a gente ficou 7 anos consolidando a marca, né? E na hora de expandir, a gente tinha duas rotas, né? Ou a gente vai pegar lugares caros, pontos consolidados, né? E gastar uma fortuna, ou a gente vai arriscar ir para lugares não consolidados e usar a força da marca, a força da divulgação e criar o ponto. Foi o que a gente fez, né? Então, quando a gente foi para a Brasleme, a gente pegou no meio da Brasleme um banco que estava fechado já há 2 anos, se transformou um banco num bar de 550 lugares, né? Algo que era impensado, né? No meio de uma avenida que não tinha nenhum bar do lado e deu super certo. E aqui no Pasquim da Moca a mesma coisa. Por mais que já tivesse antes uma hamburgueria super consolidada, que todo mundo gostava, era uma hamburgueria, né? E era uma hamburgueria que o destino é completamente diferente do destino de um bar. Numa rua que não tem nada, né? A gente falou, vamos apostar na força da marca de novo, na divulgação, assessoria de imprensa, digital, e também deu certo, né? O próximo Pasquim vai ser num ponto desses mais caros, vocês vão de novo se aventurar, não sei. Eu acho que o ponto também é muito de oportunidade, né? Vamos ver o que aparece, mas certeza que em 2024 vem um novo Pasquim. Ponto bom é ponto bom, né? A gente sabe a diferença que é abrir num ponto bom. A gente fala isso dentro de aeroporto, né? A gente tem 5 aeroportos hoje com uma outra marca, que é a Saideira. E a gente aprendeu no aeroporto, aprendeu na dor, né? A gente chegou a ter alguns pontos do aeroporto que não eram bons. E o passageiro simplesmente não vai. O passageiro não vai, ele quer pegar o avião. Você é só uma conveniência entre ele e o avião. Então, assim, se você não está no ponto, você quebra. Você pode ser a maior marca que for, você pode ter a melhor comida, a melhor bebida, você quebra, né? Então, no aeroporto, a gente aprendeu isso a duras penas. E na rua também, né? Na rua, a gente cria o ponto. A gente criou criamos lá na Brasleme, mas, obviamente, você pega o ponto da Vila Madalena, que é boêmio, que já está lá há décadas, é outra realidade. Tá cheio de segunda a segunda.
O nosso marketing é o marketing 360, né? Então a gente tem lá um sócio responsável por isso, que é o Ellison. O Ellison tem 2 pessoas internas no escritório só trabalhando com ele em marketing. Tem mais 5 pessoas trabalhando com ele em reservas e mais uma trabalhando em BI, que é a inteligência do negócio, né? Então basicamente a parte de BI traz todos os números, com base nos números a gente entende as oportunidades do negócio, transforma isso com as pessoas de marketing em ações, né? Essas pessoas são respaldadas por uma agência de digital, por uma agência que faz o tráfego, por uma agência de assessoria de imprensa, né? Então, e por muito material e ativação em loja, né? Tudo isso junto com reservas, que está sempre usando o nosso CRM, que faz parte de marketing com BI, de entender qual que é a frequência que os clientes estão vindo, quem vinha e não está mais vindo, quem consome mais de tal produto para fazer uma promoção, quem vai fazer aniversário daqui a 15 dias para ligar para a pessoa e oferecer um pacote especial. Então tudo isso é muito integrado, né? A gente vai desde do Instagram, a revista, ao YouTube, a mesa do bar, quando eu coloco aqui que eu tenho uma promoção de feijoada, é marketing, porque a gente entende que o sábado está chegando e todo mundo tem que saber já na quinta-feira que sábado tem feijoada aqui, enfim. É tudo pensado, tudo linkado para trazer cada vez mais clientes e não só trazer o cliente, né? A gente fala que conquistar um cliente novo é bacana, mas você manter o seu cliente e cada vez mais elevar o ticket dele é a grande missão, acho, do empreendedor. Antigamente não tinha nada, era eu fazendo tudo, né? Eu fazia a compra, eu fazia a folha de pagamento financeiro, postava no Instagram. Aí, óbvio, você vai crescendo e você vai aumentando, né? Então, acho que essa estrutura que a gente tem hoje, né, é uma estrutura que funciona aí pro nosso tamanho. E eu também acho que ela é uma estrutura, né, não só de marketing, mas a do financeiro, de compra. A gente tem uma estrutura administrativa hoje que gerencia todas as casas, que é uma estrutura que a gente já montou pensando em dobrar de tamanho. Tem uma frase que eu gosto, que é você separar a ambição da ganância, né? Então, assim, por ambição, a gente sempre achou que a gente ia crescer, que a gente sempre achou que a gente ia ser grande, e eu nem acho que a gente é grande, tá? Eu olho o mercado e tem muita gente muito grande nesse mesmo mercado. Eu acho que a gente é médio, né? A gente é um pequeno que está virando médio, tá? Sendo bem honesto, né? A gente sempre achou que ia ser, né? De novo, não grande, mas esse pequeno médio. A pandemia, eu acho que foi um tapa na cara, foi um chacoalhão. E a pandemia, eu acho que as coisas ruins dela todo mundo sabe, eu não preciso repetir, mas um dos legados, né? Se a gente pode falar que ela trouxe legado, mas uma das lições que a pandemia trouxe foi naquele momento que você toma um chacoalhão e a gente só não quebrou por 2 dias. Se ficasse mais 2 dias fechado, a gente ia quebrar. Porque foi abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, bar de rua e aeroporto. Cara, assim, né? Em algum momento você tem que tomar uma decisão. Cara, ou eu jogo a toalha, que muita gente jogou e com razão, ou eu continuo aqui na resiliência, apanho sangue, mas quando eu voltar eu vou ter que ser maior do que eu era, porque eu preciso pagar essa conta aqui que ficou para trás, que até hoje temos dívida da pandemia, né? A gente pegou do ano retrasado para o ano passado, a gente mais do que dobrou de tamanho. Do ano passado para esse foi um ano muito difícil. 2023 tem sido um ano muito difícil para o mercado como um todo. Grandes grupos quebrando e saindo do Brasil. Ainda assim, a gente está crescendo 23%, 24% em relação ao ano passado. A gente abriu muita loja nova nesse final de ano, que vão trazer um bom faturamento para o ano que vem. A gente acredita que a gente ainda cresce desse ano para o ano que vem uns 40%, 50%. Então, a gente está sempre crescendo, né? Mas o crescimento ele é doloroso, né? Eu acho que o crescimento gera um desconforto, né? Porque aquela estrutura lá que você tem, que funciona quando você dobra de tamanho, ela dobra o trabalho. É uma marca muito querida, uma marca que tem alma. E seria um pecado resumir o Pasquim a 3 lojas, né? Então, hoje a gente tem plano sim de sair de São Paulo, né? Eu acho que o Nordeste é o começo da história. O nordestino adora o Pasquim, né? Então, acho que o Nordeste é o primeiro passo, provavelmente fora de São Paulo. E a gente está formatando o Pasquim para shopping. A gente vê que o shopping hoje não é mais só um lugar de compra, ele é cada vez menos de compra, porque a compra você faz online, né? Eu não compro nada em shopping há anos. Eu compro tudo online, inclusive roupa hoje em dia, né? Supermercado, né? Só que o entretenimento você não leva para online.
A comida e a bebida você pede no seu delivery. Só que o entretenimento, a música, a experiência, o ambiente, o garçom, conhecer gente, descontrair, isso sempre vai ser aqui. Então eu brinco que, apesar do novo normal, que eu sempre achei essa palavra horrível, essa expressão horrível, apesar da digitalização, apesar de várias mudanças de comportamento, o bar é o bar antes de Jesus Cristo. Sempre teve o bar e sempre vai ter bar. A diferença é que o bar tem que se adaptar às coisas, né? Hoje o nosso bar tem atendimento automático para pagar a conta. Hoje o nosso bar não tem mais papel, é tudo digital no lançamento. Hoje o nosso bar eu não tenho mais um cara tocando música, tem um streaming que todos os pasquins têm o mesmo som. Hoje o nosso bar tem ar-condicionado, tem teto retrátil, tem janela acústica para o vizinho não ficar bravo com a minha música. Então o nosso bar tem várias coisinhas que não tinham antigamente, né? Porém, o bar é o bar. Então, para 2024, deve ter uma bandeirinha ficada no Nordeste, uma bandeirinha ficada em um shopping, aqui em São Paulo, provavelmente, para depois continuar expandindo.